Meus irmãos queridos da Primeira Igreja Batista em Jaboatão, gostaria de cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, dizer que é uma satisfação para mim mais uma vez estar junto com os irmãos, embora distante, para meditarmos nesse tema, das conferências de oração, Minha Vida no Altar de Deus. Gostaria, antes de mais nada, de parabenizar os irmãos que promoveram essas conferências, que estão promovendo essas conferências, com um tema tão especial, tão importante, tão essencial para a vida do cristão, que é a oração. É a oração que nos aproxima de Deus. É a oração que aproxima o servo do seu Senhor e, consequentemente, o Senhor do seu servo. O filho do Pai, o Pai do Filho. Como diz lá em Tiago 4:8, achegai-vos, pois, a Deus e Ele se achegará a vós. Então nós precisamos buscar o Senhor. E a ferramenta que nós temos é a oração. Então louva a Deus por essa iniciativa e por esses momentos. O texto bíblico que foi escolhido como divisa para essas conferências é no livro de Salmos 43, versículo 4. O Salmo 43, no versículo 4. Mas nós vamos ler todo o capítulo 43 para ter uma compreensão melhor para essa reflexão. E posteriormente eu vou fazer aqui uma oração pedindo a Deus que nos guie, nos oriente nessa caminhada, na reflexão da sua palavra. Diz assim o texto de Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é o tema dessas conferências. A Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque ela é viva e eficaz. E te pedimos, Senhor, que ela fale, Senhor, aos nossos corações mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, você vê aí o texto do livro de Salmo 43, que embaseia, ou que traz a base para essas conferências. Mas antes de a gente falar especificamente sobre a minha vida no altar de Deus, é interessante a gente compreender um pouco melhor o que é o livro de Salmo e o que explica ou o que representa esse salmo especificamente, o Salmo de número 43. O livro de Salmos nós conhecemos como um livro de poesia, de canções, de músicas, de louvores. Não poderia ser diferente, até o próprio nome deles, no original, no hebraico, Terrilim, que significa louvores. Se você for também para o grego, psalmoi, que significa cânticos, nos dá essa noção de que é um livro de cânticos, de poesia, um livro poético. Todos nós conhecemos esse livro como um livro poético. Porém, ele não é só um livro de canções e louvores, é também um livro de orações, porque muitas dessas canções são feitas em forma de oração. Alguns salmos eles são ditos ou foram escritos como forma de exortação. Alguns em forma de liturgia de um culto, ordem de um culto. Outros em forma de orientação. Um exemplo, o Salmo 119. Mas muitos deles são feitos em forma de oração, ou seja, o ser humano conversando com Deus. E é o caso desse Salmo 43. Alguns estudiosos costumam dividir o livro de Salmos em 5 livros e fazem uma comparação desses 5 livros com os 5 livros do Pentateuco, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Claro que essa comparação é uma comparação muito aproximada, mas se você for obedecer essa aproximação, você vai ver que o livro 1, que chama de livro 1, algumas Bíblias têm essa divisão bem clara, leva dos capítulos 1 ao 41 do livro de Salmo e trata como tema principal a criação. O segundo livro estaria do capítulo 42 ao 72 e frisa a libertação. Em seguida, o terceiro livro, de 73 a 89, trata da adoração. O quarto livro, de 90 a 106, trata do caminho de Deus para o seu povo. E o quinto livro, do 107 ao 105, fala da palavra de Deus, das leis do Senhor. Então, essa é uma divisão aproximada do que seria o livro de Salmo. E dentro dessa divisão está o Salmo 43, que está ali na parte da libertação. Ele, provavelmente, esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá. Porque se você pegar os autores do livro de Salmo, né, o principal autor é o rei Davi, foi o rei Davi. Entre 150 capítulos, ele escreveu 73 capítulos. Nós temos também Asaf, que escreveu 12 salmos, né? Aí os filhos de Corá, em terceiro lugar, que escreveram 10 salmos. Salomão, filho de Davi, que escreveu 2, ainda tem Emã, Etã e o próprio Moisés, que escreveu o livro de Salmo. Para completar os 150, nós temos 50 salmos que o autor é desconhecido, não é identificado. E é o caso do Salmo 43. Não há identificação do autor do Salmo 43. Porém, se nós percebermos, entre o Salmo 42 e o 49, todos foram escritos pelos filhos de Corá, menos o 43. Pelo menos não é identificado como foi escrito por ele. Então, isso denota que é muito provável que foram os filhos de Corá que escreveram esse salmo. E não só isso, porque se nós pegarmos aqui o texto da palavra de Deus, no Salmo 42, anterior, que é identificado como de autoria dos filhos de Corá, você pega lá o versículo 5, fala assim: Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Isso no Salmo 42. E o último versículo do Salmo 42, o 11, também traz esse mesmo texto. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E é um texto, é uma frase que se repete no salmo que nós estamos estudando, que é o Salmo 43, no último versículo, que é o versículo 5. Então, pela repetição do texto, por usar o mesmo texto, e pela colocação onde está o Salmo 43, embora ele não seja identificado como um salmo escrito pelos filhos de Corá, muito provavelmente foram os filhos de Corá que escreveram esse salmo. E esse salmo está ali, no livro, né, na parte da libertação. E como nós lemos, de fato, é um salmo que trata de libertação, certo? É um salmo que trata de alguém que está oprimido, alguém que está passando por uma tribulação e espera em Deus essa libertação. Então vamos meditar com mais cuidado no texto do Salmo 43. Nós percebemos que esse salmo ele começa com pedidos de oração, né? O salmista orando e fazendo pedidos ao Senhor. Faz-me justiça, está lá no versículo 1. O próprio versículo 1 também fala, defende a minha causa. Não na versão que eu acabei de ler, mas em outra versão fala, defende a minha causa. Livra-me do perverso, livra-me do homem perverso. Então, é uma pessoa aflita, está passando por uma tribulação terrível, e clama ao Senhor, Senhor, faz-me justiça, eu estou passando por uma injustiça. Eu tenho uma causa, Senhor, que eu quero que tu resolvas. Senhor, me livra do homem perverso que me persegue. Só que no transcorrer do Salmo, parece que há um estalo na mente do salmista, gera uma dúvida assim, e vem com a pergunta que está no versículo 2. Mas por que ando lamentando? É o que traz o versículo 2. Vamos ler aqui o texto. Olha, pois tu, ó Deus, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? É um ponto de inflexão. É um ponto onde se muda a visão do salmista ou da pessoa que está falando com Deus, né, nessa oração. Ele reflete, opa, meu pedido não está correto. Eu preciso mudar isso aqui. A Bíblia nos ensina que nós pedimos ao Senhor e não recebemos porque nós pedimos mal. Pedis e não recebeis porque pedis mal.
E talvez nesse momento, o salmista expressou nesse salmo o instante dessa inflexão, dessa mudança de rumo, em que ele estava fazendo um monte de pedido acerca daquilo que afligia o seu coração. Mas agora ele começa a compreender essa relação, essa conversa com Deus de uma maneira diferente. E aí, ele faz outro pedido, ele muda o seu pedido. Envia-me a tua luz. Está no versículo 3. Diz assim: envia tua luz e tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte, à tua habitação. O Senhor Jesus Cristo disse que ele era a luz do mundo. Ele também disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Apesar de todas as aflições, depois de ter essa inflexão, essa percepção de que esses lamentos em sua oração não estavam adiantando, o salmista agora muda a sua oração de lamento para uma oração de pedido, de orientação, de luz, de esclarecimento do Senhor. Senhor, não sei porque tudo isso acontece, mas envia-me a tua luz, para que eu conheça a verdade, para que eu ande pelo caminho correto, para que eu chegue aos teus santos montes. Ele há uma inflexão. Percebam, irmãos, que de lamento agora vem um pedido de Senhor, esclarece as coisas para mim. Eu quero andar no teu caminho. E é muito interessante que é justamente nesse momento em que, depois do versículo 3, entre o versículo 4, que ele diz assim: então irei ao altar de Deus. Ele chega ao altar de Deus quando ele pede ao Senhor esclarecimento, luz, clareza. Senhor, me dá clareza. Eu preciso entender a situação. Isso é muito mais importante do que a própria solução daquilo que me aflige. E nós podemos tirar lições práticas dessa reação, dessa mudança de percepção do salmista no Salmo 43. E eu gostaria de dar aqui alguns exemplos. E preste bem atenção nas características desses exemplos. Orações. Oração para a vitória contra inimigos, que é o que fala lá o Salmo 43. Nós podemos citar aqui como exemplo a oração de Josafá, quando estava lutando lá contra os moabitas, os amonitas e alguns meunitas, segundo diz a palavra do Senhor lá em 2 Crônicas, capítulo 20. A luta, a batalha não estava sendo favorável. E chega a um ponto que Josafá diz assim: Senhor, nós não sabemos o que fazer, eu não sei o que fazer. Mas ele conclui dizendo: nossos olhos estão postos em ti. O que vai ser amanhã dessa batalha, eu não sei. Qual será a melhor solução, a melhor estratégia? Agora, nesse momento, eu não sei. Mas os nossos olhos estão postos em ti, eu vou olhar para ti, com a certeza que tu vais me esclarecer, vai me levar pelo melhor caminho. Então, veja aqui que Josafá, nesse momento, tem o mesmo ponto de inflexão, a mesma mudança de olhar, de perspectiva, que o salmista teve lá no Salmo 43, no versículo 3, que nós frisamos no slide anterior. Oração para a cura de enfermidades. E aqui eu dou o exemplo do oficial do rei. Lá em João 4, que é o mesmo texto em que Jesus encontra com a mulher samaritana, no início do capítulo 4, e lá no caminho entre a Galiléia e a Judéia, que passou por Samaria, encontrou a mulher samaritana, e agora Jesus estava voltando para a Galiléia, inclusive indo para Caná, onde fez o primeiro milagre que nós conhecemos, que transformou água em vinho, e ele se encontra com esse oficial do rei. E esse oficial do rei clama ao Senhor: Senhor, vai ao meu filho, se tu não fores agora, ele vai morrer. E a resposta de Jesus, ela é muito segura, diz assim: vai, o teu filho vive. E o que é que aconteceu com aquele oficial do rei? Ele simplesmente creu, diz a palavra de Deus. E o homem creu na palavra de Jesus, que Jesus lhe disse, e partiu. Creu e partiu. E seu filho viveu. Ele alcançou o milagre. Ele não tinha o recurso que nós temos hoje em dia, né, das mídias sociais, de um WhatsApp, de você poder fazer uma videochamada ou uma live para ver o seu filho que estava distante dele, ver se ele estava bem ou não. Ele simplesmente creu na palavra de Jesus e foi.
e recebeu a bênção do Senhor. Um outro exemplo é quando a gente faz oração para realizar sonhos. Quem não tem sonhos? Quem não quer realizar sonhos? Quem não tem planos para a sua vida? E Ana tinha. Eu dou aqui o exemplo de Ana. E o sonho de Ana era ter um filho. Uma vez que ela não conseguia dar filho para seu marido, e sua rival, no caso a outra esposa do seu marido, a Penina, dava filhos. E fora isso, Penina ainda zombava dela. Não é isso? Pela condição de ela não conseguir ter filhos. Mas o que é que Ana fez? Foi ao altar do Senhor, procurou o sacerdote, foi ao templo orar, foi orar. Mas ela estava tão aflita, talvez ali naquele primeiro pedaço, no versículo 1 do capítulo 3, ali, ó, clamando, lamentando, cheio de aflições, cheio de pedidos, que o sacerdote ali a teve com uma embriagada e até a repreendeu. Mas ao mesmo tempo o sacerdote também deu a oportunidade a ela explicar o que é que se passava. E ela explicou: Senhor, eu sou uma mulher aflita. Não me tenhas como uma embriagada. E aí o sacerdote ali disse a ela: que o Deus de Israel conceda o teu pedido. Vai-te em paz. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, ali nos versículos 17 e 18. Vai-te em paz. E o mais interessante é que no versículo 18 diz assim: e a sua aparência deixou de ser triste. Naquele momento em que o sacerdote disse: vai-te em paz, é o ponto de inflexão, é a mudança de perspectiva. Ana não tinha ainda nem concebido. O seu sonho ainda estava distante de acontecer, mas ela já não estava mais triste. Um outro exemplo é o exemplo bastante conhecido, que é o exemplo de Abraão. Quando Deus pediu Isaac, seu filho, seu único filho, como sacrifício. E no caminho Isaac percebeu que alguma coisa estava errada. Perguntou: aqui está a lenha, aqui está o altar, mas cadê o cordeiro? Abraão, ele não estava vendo o cordeiro no momento em que ele falou essa frase, mas ele disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Então ele falou isso antes mesmo de ver o cordeiro. E é o que me chama a atenção em todos esses exemplos. Todos eles. Nós poderíamos citar vários outros na palavra de Deus. É que, mesmo antes da bênção se materializar, a forma de ver o problema, a esperança em ver a solução, já mudou a situação. Seja na batalha contra os inimigos, seja na enfermidade, seja naquilo que a gente quer alcançar como um sonho, seja na espera da providência divina. Esse é que é o grande problema. Essa que é a grande chave. Senhor, envia-me a tua luz. E aí então eu entro no altar do Senhor. E eu termino essa reflexão chamando a atenção para o versículo 5, que é aquele que está repetido lá no 42 duas vezes também, no capítulo 42. Versículo 5 de Salmo 43, que diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? É a percepção do servo. Senhor, por que eu fico abatido? Por que perturbas dentro de mim, minha alma? Por esses problemas que eu passo. Eu devo esperar em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Isso é estar no altar de Deus. Essa é a lição que nos ensina o Salmo 43, como as outras também. Nós podemos, é comum, é natural que estejamos aflitos com vários problemas, mas é muito bom ter esse momento de inflexão, esse momento de mudança de rumo. Uma oração de lamento, que agora passa a ser uma oração de esperança. Na segurança de estar com Deus. Jó, o servo Jó, ele passou por tanta tribulação. E mesmo atribulado, orando ao Senhor, querendo entender por que aquilo estava acontecendo. Não sabia. Ainda tinha uns amigos que vinham consolá-lo, e aí, em vez de consolá-lo, no lugar de consolá-lo, trazia mais julgo sobre ele, dizendo que ele tinha pecado para que aquilo tivesse acontecido. Eles também não entendiam o problema. Mas em certo momento Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele estava passando por problemas, mas ele teve um ponto de inflexão. Eu sei que meu Redentor vive. Ele estava pedindo de um jeito,
mas ele mudou o seu pedido. E a Bíblia nos diz, mudou a sorte de Jó. Deus, a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Veja que ele mudou a forma, o foco da oração dele. E foi aí que ele foi abençoado. A gente precisa ter a capacidade de estar no altar de Deus e saber fazer essa mudança na forma do nosso pedido. Isso é relacionamento com Deus. Isso é estar no altar de Deus. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Tem um hino que diz, né? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Essa que é a nossa maior esperança, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro hino do cantor cristão diz assim, pois eu sei em quem tenho crido, baseado lá na carta de Paulo. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. A bênção ainda não se materializou, meu irmão. Mas a esperança em Cristo Jesus deve ser firme. A tranquilidade, a certeza de que Ele está cuidando daquilo que nós precisamos, daquilo que nós desejamos. Que o Senhor nos abençoe e abençoe essas conferências, que será ainda de grande relevância para a vida de cada um de nós, e abençoe todos os irmãos da Pibagem. Em nome de Jesus. Amém.